Oi, meu nome é Camila Carinja, sou jornalista, editora do site Versa Maria. Hoje a gente vai falar sobre as aplicações da Lei Maria da Penha. Parece um tema simples, mas não é muito simples não. A Lei Maria da Penha diz respeito basicamente à violência doméstica, ou seja, toda aquela violência que acontece no âmbito do lar, entre pessoas que compõem uma unidade familiar. E ela foi criada para proteger as mulheres. Quem dá o nome da Lei Maria da Penha foi justamente Maria da Penha, vítima de violência doméstica por parte do seu companheiro, que deu um tiro nela. A gente vai entrar nessa história em algum vídeo mais pra frente, mas hoje a gente vai falar sobre como a justiça se comporta para aplicar essa lei específica. Quando a gente fala em crimes domésticos, violência doméstica, a gente está falando então que se eu tiver um namorado e nós não moramos juntos e ele me bate, isso é a Lei Maria da Penha? E se um homem com quem eu não me relaciono me bate na rua numa discussão qualquer, é a Lei Maria da Penha? Bom, se eu digo então que a lei abrange todas as pessoas que compõem uma unidade familiar, significa que se meu pai me bate, é a Lei Maria da Penha? E se eu moro com um amigo e ele me bateu? Essa lei se aplica? Se eu namoro com uma mulher e ela me bate, é Lei Maria da Penha, já que as duas são mulheres? Se for uma relação entre homossexuais, um sujeito bate no outro, é Lei Maria da Penha? Se meu irmão me bateu, é Lei Maria da Penha? Se minha irmã me bateu? Se minha mãe me bate? Se uma tia que mora comigo me bate? Para falar sobre esses e outros meandros da aplicação da lei, eu convidei hoje a Paula Mamede. Ela é advogada e é também mestranda em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Os casos em que ela é aplicada, eles estão previstos no artigo 5º, que configuraria a violência doméstica. E aí envolve tanto as pessoas que vivem dentro de uma mesma casa, ou no âmbito familiar, envolve qualquer tipo de relação, seja por laço de sangue mesmo, por afinidade, ou por, como a lei diz, vontade expressa. A Lei Maria da Penha ela é de violência doméstica mesmo, ela é focada no fenômeno social que é a violência doméstica, que é essa relação que você tem desigual e muitas vezes de opressão, de vulnerabilidade da mulher dentro do ambiente doméstico. E aí ela vai tentar proteger essas mulheres, mas ela, se você tá andando na rua e um cara resolve bater em você por uma questão de gênero, é uma lesão corporal normal, abarcada pelo Código Penal, mas não tem todo o aparato, o microsistema criado pela Lei Maria da Penha para proteger aquela mulher. A Lei Maria da Penha ela vai prever medidas administrativas, civis, de naturezas diferentes das penais, que as pessoas muitas vezes não conhecem, para tentar combater a violência doméstica. Ela vai, por exemplo, ela vai tentar compreender quais são as necessidades da mulher como vítima dentro da violência doméstica, e ela vai tentar desenvolver medidas para atender as especificidades desse tipo de violência. Ela vai tentar prever, por exemplo, implementação de políticas públicas para combater a violência doméstica, ela vai dizer exatamente como que a autoridade policial tem que agir, quais são as obrigações do juiz, ela tem todo... Só que ela é complementada pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal e tudo mais. Pelo Código de Processo Civil também. Se minha mãe me bate muito, eu moro com a minha mãe, eu sou mulher, ela também é mulher. Aplica essa Lei Maria da Penha? Aplica. Pelo entendimento majoritário, aplica porque a vítima, o sujeito passivo, tem que ser mulher, de acordo com o entendimento majoritário, só que o agente ativo, ou seja, quem comete a agressão, pode ser homem ou pode ser mulher. Inclusive tem um debate muito grande sobre como se daria em relações homossexuais. O que acontece? Ela vem para atender a vulnerabilidade da mulher dentro de uma relação. Existe uma relação de vulnerabilidade quando existe mulher e mulher? Ou existe uma relação de vulnerabilidade quando é homem e homem, no sentido da Lei Maria da Penha? Às vezes, no caso concreto, existe. Eu, sinceramente, acho que deveria ser... Putz. É um rosco da justiça, né? Um enrosco. É um enrosco, porque... Como que eu posso dizer que isso aplica entre casais mulheres e eu não posso aplicar isso entre casais homens? Isso é uma discriminação aí, não? Eu conheço vários casos de relacionamentos abusivos entre homem e homem. Sobretudo quando um homem é mais velho e um homem é mais novo.
Desde contaminação com HIV, abuso psicológicos diversos. Mas aí você aceita que Você aceita que aí o homem pode ser um sujeito passivo. Então, por exemplo, quando uma mulher bater num terceiro homem, ele pode também usar da Lei Maria da Penha? Não, porque existe uma desigualdade muito grande. Exatamente. Mas quando a gente pensa no direito penal, no direito em geral, a gente tem que criar leis abstratas, que vão se aplicar a todos os casos depois. Por isso que tem que ser muito bem pensado isso. Porque a Lei Maria da Penha ela fala independente da orientação sexual, então deveria aplicar para casais homossexuais. Mas a gente aplica para os casais homossexuais mulheres, onde você não tem uma relação homem-mulher, que é o pressuposto da lei. Mas você não aplica entre homem e homem, porque você resolveu discriminar a vítima homem. É difícil, é complicado isso. Precisa muito pensar sobre isso, assim, ver quais são os argumentos dos dois lados. Hoje em dia, por exemplo, você tem cada vez mais um entendimento crescente de que, mesmo quando existe a violência homem-mulher, você precisa provar que dentro daquela relação aquela mulher está em situação de vulnerabilidade. É que também tem isso, né? A gente vai desenvolvendo mecanismos para usar cada vez menos o direito penal, que era o que a gente estava discutindo antes, para atender a uma mudança tão estrutural como aquela que o feminismo propõe, né? Isso se dá de outras formas, mas não necessariamente através do processo penal. Sua irmã te bateu é crime, seu padrasto te bateu é crime, tudo que consiste nessa unidade doméstica, nessas relações de afinidade, inclusive com ou sem coabitação. Então, se você namora com seu namorado te bate, é crime. Assim, na verdade, bater em alguém é sempre crime, mas é um crime no âmbito da violência doméstica. Assim. Quando a gente fala em pena de detenção, a gente tem duas penas, que é a detenção e reclusão. A de detenção, você pode ser condenado a ficar ou no regime aberto ou no regime semi-aberto. Então, aquilo que as pessoas falam, vai ficar preso 3 anos. Não vai ficar preso 3 anos, a não ser que ele tenha cometido uma lesão corporal gravíssima, essas coisas. Quando é o caso de só uma lesão corporal leve ou uma ameaça, na verdade a pena é bem baixa. Ela começa em 1 mês com a ameaça e 3 meses de detenção com a lesão corporal. E aí, se ele vai ser condenado no regime aberto ou semi-aberto, vai depender de se ele é reincidente ou primário. A maioria é primário. Aí vai ser colocado no regime aberto. Depois que eles são colocados no regime aberto, há a probabilidade de que o juiz ofereça uma suspensão condicional do processo, da pena. Uma suspensão condicional da pena. E quando ele faz isso, ele fica por 2 anos, o réu fica por 2 anos, 1 ano presta serviço à comunidade, o outro ano comparece, tem algumas limitações, tudo isso previsto em lei. E aí ele nunca sequer cumpre a pena, entendeu? Só que muitas vezes eles preferem cumprir a pena porque em regime aberto você tem que comparecer em juízo. Você vai lá, comparece em juízo. Teria que ter uma casa de albergado, que é o que a gente chama, né, pela lei, mas a gente não tem essa casa de albergado, então ele comparece em juízo mensalmente, trimestralmente, semestralmente. Mas aí é pelo tempo da pena, e como a pena já é muito baixa, ele geralmente comparece uma vez e já acabou, entendeu? A grande questão é que ele fica com um registro, né? Ele já foi condenado criminalmente. E isso por si já é muito estigmatizante, não precisa necessariamente prender. Bom, se enquadra na Lei Maria da Penha, se não se enquadra na Lei Maria da Penha, isso não é o mais importante. O importante é que a violência de qualquer forma é crime. Ninguém pode bater em você, te ameaçar, te agredir, fazer chantagem de qualquer tipo, te coagir psicologicamente ou fisicamente. Isso sempre é crime. Nem sempre a melhor saída é judicializar a questão. Muitas vezes a resolução de um conflito, sobretudo se é no seio da família, entre pessoas muito próximas, com diversos laços de afetos ou afetos muito intrincados, nem sempre a justiça oferece as melhores opções para resolução. Mas se você se sente em desvantagem ou sem condições de resolver esse conflito de maneira amigável, sem condições de se retirar da presença de um agressor, por exemplo, talvez seja o caso de pedir ajuda. Lembrando que as medidas protetivas podem ser pedidas em qualquer caso da aplicação da Lei Maria da Penha, inclusive contra um irmão, contra um pai, um companheiro ou outro parente próximo que possa ser um agressor. A gente continua conversando sobre esses e outros temas nos próximos vídeos. Até lá, entre no nosso site, versamaria.com. Nós temos um podcast semanal com outros assuntos.
textos, estamos no Instagram, no Facebook. Entre em contato com a gente por e-mail, contato versamaria@gmail.com. Espero vocês.